Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Marcela Avi, que é uma sumidade no mercado da beleza. Ela só trabalhou 24 anos na L'Oréal de Paris, desde L'Oréal Profissional, Kerastase, que são marcas líderes de mercado. Uma empresa que eu também tenho orgulho de falar que eu trabalhei 14 anos e com ela, que foi maravilhoso, né, estarmos juntos ali para desenvolver os salões de beleza. E, gente, olha, eu vou contar para vocês. Esse é o podcast da Beauty Contabilidade. E esse é um podcast com Marcela Avi. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita coisa legal aqui. E não é só para você que é proprietário de um negócio de beleza. Seja uma barbearia, seja um salão de beleza, seja uma clínica de estética. Isso é para você profissional também. Então, esse podcast será entregue em pílulas, porque senão vocês vão ficar muito entusiasmados. Vai ser como uma minissérie. Eu quero que literalmente vocês se engajem com a gente nessa minissérie com Marcela Vi, porque, gente, 24 anos de L'Oréal desenvolvendo os negócios de beleza e profissionais de beleza no Brasil inteiro. Fala para mim que não é uma sumidade. Fala para mim que não é uma personalidade. Então, eu estou aqui. Mar, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Quem agradece sou eu, é um grande prazer, Bigonha. Você sabe o quanto foi importante a nossa trajetória, o quanto nós crescemos e desenvolvemos, então isso foi em parceria, eu acredito muito nas parcerias, e tudo isso não poderia ter sido de forma diferente, né? Nós realmente entregávamos e completávamos tudo entre a educação e o comercial. E aí, o que, que aconteceu? Quando o Bigonha falou comigo, eu falei, gente, deixa eu conhecer o escritório, deixa eu conhecer a estrutura, porque eu já sabia tudo como estava acontecendo, a forma que estava acontecendo, mas tudo que você tem, tudo que você pode proporcionar para os profissionais, porque também hoje é o lado que eu trabalho, né, enquanto treinamentos, enquanto consultorias, eu recebo algumas perguntas e tenho alguns questionamentos e eu sempre recomendo Bigonha. Olha, você quer ter uma resposta, você fala com ele, porque ele realmente é o profissional que é completo. Se já trabalhou com os profissionais da área de beleza, tem um preparo ainda maior para trabalhar com toda essa parte que é a burocracia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou assim, com muitas expectativas para esse nosso podcast. E aí, para começar, eu gostaria que você falasse de todos os serviços que vocês têm aqui no escritório, de tudo que vocês podem realmente contribuir com os profissionais para poder dar continuidade aí ao que eu vou transmitir. É isso que vai ser a pílula, gente. Um pouquinho para vocês entenderem do que a gente faz. Mas depois eu quero que também a Marcela fale. E ela vai participar com a gente dos nossos eventos, que serão presenciais. Nós estaremos dando palestras sobre a reforma tributária e o impacto da reforma tributária para o setor da beleza. Principalmente quem é lucro real e presumido precisa participar, porque o impacto foi muito forte, né? Nós desenvolvemos um trabalho incrível, graças a Deus, em Brasília, segurando os abatimentos tributários do MEI, porque todo mundo sabe que a gente tem uma resolução que, para mim, foi uma das maiores conquistas da beleza, que é a resolução 140 do Simples Nacional. Essa resolução, eu posso até me arriscar em dizer que ela é tão importante quanto a lei, porque ela reduziu em mais ou menos metade dos impostos dos negócios de beleza. E na reforma tributária, ela tinha caído, porque o texto da reforma falava o seguinte, que o Simples Nacional não poderia mais dar crédito a nada nem ninguém, né? E a gente ficou com medo dessas interpretações e nós ficamos em Brasília, Federação do Comércio, o sindicato que eu participo, que eu sou presidente, junto com o nosso escritório, que também estava lá em peso, junto com a doutora Adriana, que ficou lá com a gente, desenvolvendo todo esse trabalho tributário, junto com os deputados e senadores, e a gente conseguiu a ajuda e o apoio para poder segurar os abatimentos tributários. Então, para quem é Simples Nacional, não teve o impacto da reforma, não, nem tanto, não teve tanto impacto, mas teve, né, um pouco. Isso tudo a gente vai falar nas palestras presenciais, que também serão online, gente. Claro que eu vou convidar a Marcela para dar palestra para vocês também sobre os negócios que ela faz,
para os negócios de beleza, porque, esse é o casamento perfeito. Perfeito. Porque nós aqui falamos de coisas muito chatas, da parte tributária, da parte previdenciária, da parte trabalhista, e você fala de uma parte deliciosa, que é a rentabilidade do tratamento, dosagem dos tratamentos, o atendimento dos profissionais para o cliente final, o atendimento do dono do negócio para os clientes internos, que são os profissionais. A forma de tratamento, a forma de lidar com eles, né? Todo esse mapeamento de serviço, gente, ela faz tudo. Coisa que, óbvio, um escritório de contabilidade jamais faria, né? Porque nosso negócio é outro. Mas esse casamento com ela é isso, essa parceria com ela é isso, nesses eventos, nos nossos clientes, e é isso que vocês vão aprender. Mas eu vou responder a sua pergunta agora. Do escritório, a Beauty hoje é um dos maiores escritórios de contabilidade especializado na beleza de todo o Brasil. Nós temos orgulho em dizer que nós somos grandes de verdade, em número de profissionais, em número de estabelecimentos de beleza, em competência do atendimento, porque a gente vai muito além dessa questão contábil. A gente tem a parte trabalhista, o cliente tem um problema trabalhista, a gente tem os advogados trabalhistas, né? Um cliente tem um problema previdenciário, a gente tem os advogados previdenciários, a gente trabalha com a parte de RH, de departamento pessoal, de societário, porque eu vejo inúmeros negócios de beleza têm problemas com fiscalizações, porque os contadores, gente, que não são especialistas, né? Você que é proprietário de um negócio, você tem que ficar muito atento, porque aquele contador que faz a contabilidade da padaria, da carrocinha do cachorro-quente, da farmácia, do supermercado, ele não consegue acompanhar tamanha mudança de uma lei tão inovadora como a nossa. A lei da parceria, ela deu início à reforma trabalhista do Brasil. Tanto que ela foi extremamente atacada, é uma lei moderníssima, né? E que muitas pessoas ainda não sabem como funciona. E a gente ainda continua tendo jurisprudências que, ora, é negativa, ora, é positiva. Com tudo isso, a gente consegue acompanhar, sendo exclusivo, como nós somos aqui no escritório, a gente acompanha tudo isso em tempo real. Então, não existe nada, eu tenho orgulho de dizer, que não existe nada que o escritório não possa resolver para esse negócio de beleza dentro do nosso setor, dentro do nosso segmento. Então, fique atento, né? Você que está vendo aí o nosso podcast aqui da Beauty, pode entrar em contato com a gente, que a consultoria inicial é gratuita. A gente tem 1 hora online com esse proprietário, né? Então, você explicando, você explica um pouco mais do escritório, qual é o diferencial? O escritório ele fica 1 hora, no mínimo, ouvindo o cliente ali, as dores dele, para entender de que forma ajudar, né? Então, além de toda a nossa equipe ser liderada pela doutora Adriana Cardoso, que é uma contadora, que é a nossa contadora-chefe, a proprietária do escritório, ela é advogada tributarista, é ela que acompanhou a reforma tributária no Brasil, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e depois ela vai fazer um podcast com a gente também aqui. Isso é muito importante. Né? Mas é ela que é a nossa líder nesse processo todo, burocrático, e eu tenho muito orgulho, literalmente, de falar exatamente isso, sabe? Que o nosso escritório, ele vai desde o atendimento de grandes negócios de beleza, né? Que são super amigos de época de L'Oréal, que nós temos, né? Desde Marco Antônio de Biagi, Celso Camura, etc., a pequenos negócios de beleza, que são a maioria dos nossos clientes, né? Então, esses nossos amigos de época de L'Oréal, né, que eu tenho um orgulho imenso deles, eu amo, como eu amo o Marco Antônio, eu amo o Celso Camura, né? A gente está sempre juntos falando exatamente de melhorias do negócio, melhorias do setor mesmo no todo, né? Tanto que na problemática trabalhista que nós tivemos, né, quase que a lei caiu, eles estavam junto com a gente, defendendo, levantando a bandeira. Agora, com a reforma tributária, né, o Romeu Felipe também foi maravilhoso, um grande amigo que também levantou a bandeira da reforma tributária,
para que a gente pudesse segurar todos esses abatimentos, fazendo medo mesmo nos deputados, dizendo, ó, a gente está de olho em vocês, hein? Ajuda o setor da beleza, porque a gente precisa de ajuda, né? E o nosso escritório é isso, é essa mistura, né, de tudo isso, essa mistura da parte legislativa, da parte previdenciária, da parte tributária, né? E o que eu gosto mais é da parte legislativa, porque eu vejo, né, um problema que a gente pode resolver, como foi a lei da parceria, que foi uma conquista imensa, que eu tive o prazer de participar junto com todas as entidades aqui que fizeram com a gente, porque a gente não faz lei, quem faz lei é deputado, senador, mas essas entidades que foram primordiais, né? A gente posso citar todos para não esquecer, mas alguns principais, como o Pro Beleza Nacional, como a Associação Brasileira de Salões de Beleza. Então, assim, como a gente aqui do escritório, como nós todos liderando todo esse processo, que culminou nessa coisa maravilhosa que foi a lei, né, que foi a resolução 140 do Simples, que deu essa vantagem para a gente, e que esse trabalho, que inclusive vou lembrar agora, que tem 15 dias atrás, hoje nós estamos em 20, aliás, 30 dias atrás, foi no mês de dezembro, por volta do dia 17 de dezembro mais ou menos, uma reunião com a Fazenda do município de São Paulo, que a gente definiu que nós tínhamos muitos problemas de fiscalização do município de São Paulo. Você imagina, uma ação 87 mil estabelecimentos de beleza. Gente. No município de São Paulo. 386 mil estabelecimentos de beleza no estado, gente. Nós resolvemos um problema de fiscalização gigante que tinha aqui no município, com os 86 mil negócios de beleza. Nós, federação, sindicatos, e nosso escritório, junto com a doutora Adriana, inclusive, que apontou o problema, que deu uma solução, né, através de uma emenda, para poder os fiscais do município entenderem de vez por que o Simples Nacional abate tributariamente os MEIs. Isso foi inédito, a gente conseguiu uma normativa da Receita Municipal para evitar multas, para deixar claro essa relação, esses abatimentos. Então, isso foi maravilhoso para nós, né? E isso, como eu digo e repito, esse é o nosso escritório. Essa é a condição da Beauty, né? Então, você que está ouvindo tudo isso, vem para a Beauty. Não custa fazer aí uma consultoria com a gente para você entender o nosso trabalho. E até porque tudo que o Bigonha trouxe é extremamente importante, até por quando eu falo, né? Então, a minha parte, né? Quando eu falo do atendimento, quando eu falo da estrutura do salão, de uma gestão bem organizada, esse ponto ele é primordial. Quando se fala de um escritório, que seja um escritório completo como o deles, não é que você está tendo um gasto, você está tendo um investimento. E esse investimento vem em retorno para você. Então, enquanto empresário, imagina, né? Você tem tudo. Quando a gente pensa num salão, né? Quanto vale o dia do seu salão? Quanto vale a hora do seu salão enquanto você está dentro dessa estrutura? Então, imaginem, né? A gente tem que parar para pensar como que isso reflete você, empresário. Porque nós não podemos deixar de pensar em você. Porque tudo que tem em visão do empresário, que seja um imposto, que seja toda a parte de participação com o profissional que está dentro da sua estrutura, que seja também cuidados com o cliente que vai estar dentro da sua estrutura. Então, tudo. Aí você pega e fala, não, espera, eu tenho uma equipe que pode cuidar do meu negócio enquanto eu crio. Né? E tem muito isso, quando a gente para pensar, né, nesses 24 anos, você tem o talento, então o talento ele é seu, mas você precisa também ter o suporte de pessoas que sejam qualificadas no negócio, que vai cuidar da sua estrutura. Isso tem que ser muito pensado, tem que ser muito refletido. Então, enquanto a gente conversa, enquanto ele traz todas as referências, lógico, eu não sou a pessoa mais entendida sobre as leis, mas eu fico encantada. E eu penso, se eu tivesse hoje uma estrutura, um salão, seria essa equipe que cuidaria da minha estrutura, porque eu não entendo. Então, enquanto não entendimento, né, nós temos que ter realmente esse aval.
Adorei saber de tudo isso, adorei entender que tem realmente pessoas pensando por nós, pessoas que são da área, eu repito mais uma vez, enquanto profissional, porque o Bigonha ele foi um gestor dentro de L'Oréal que teve contato com salões do Brasil todo. Ele não ficou só em São Paulo. Então, enquanto, né, tendo essa visão, essa mentalidade, porque tem algumas peculiaridades entre as regiões, entre os salões, mas tudo que é em menção de lei, a gente tem que realmente ter essa interpretação muito correta. Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui, poder fazer parte, né, desse momento, dessa estrutura de Dessa equipe, vocês. já estou falando que era da nossa Dessa equipe, viu, gente? gente, olha só, olha a Estamos começando responsabilidade. 2026 aqui com Responsabilidade. Marcela Vi na equipe. Eu estou assim, mega, mega, mega feliz. E eu vou falar uma coisa. Fala mais, porque Gente, ele hoje a voz é do Bigonha, gente, gente. 24 anos. 24 anos desenvolvendo negócios de beleza na maior empresa do planeta, né? Eu só 14, mas 24 anos desenvolvendo a maior empresa do planeta, desenvolvendo os profissionais. Gente, vocês precisam contratar Marcela Vi. Sabe aquele trabalho chato, né, das normas e procedimentos, literalmente, do negócio, de tratamento, de rentabilidade, de gestão? Você está na pílula 1, tá? A gente vai falar na pílula 2 o que essa mulher é capaz de fazer agora no trabalho dela. Fique ligado com a gente para o vídeo 2. Marcela Vi falando agora de gestão, de negócio, de tratamento, rentabilidade, pessoas. Não perca. Fica com a gente.